tudo bom com vocês? Tudo bacana? Olha eu aqui no meu retorno. Eita, que esse meu retorno com as gravações voltou com tudo, né? O assunto de hoje é esse título que você tá vendo aí mesmo. Quando e como eu entendi o que era ser gay. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Então quem segue meu canal, quem é inscrito no meu canal, sabe que eu sou gay, que eu sou casado com o Fernando há 13 anos e que eu nunca abordo, eu nunca falo sobre esse assunto tão íntimo, tão particular. Mas a gente tá num mundo onde todo mundo quer saber de todo mundo, onde todo mundo quer um posicionamento, onde todo mundo quer uma opinião, onde todo mundo dá e quer opinião, né? E eu resolvi falar sobre a minha condição, como é ser quem eu sou, né? Sobre a minha sexualidade, que eu nunca falei abertamente assim. Você nunca foi tema do meu vídeo, porque eu me lembro, eu nunca fiz vídeo falando sobre a minha sexualidade, sobre quem realmente eu sou. Bem, eu entendi, eu me entendo nessa condição desde quando eu era muito novo, quando eu era muito criança. Para vocês que me seguem já sabem que eu sou brasileiro, moro aqui em Portugal há um pouco mais de um ano, mas eu sou brasileiro, sou baiano do norte, nordeste da Bahia, sou filho de baiano com paraibano, então quer dizer, sou bem lá pro fundo da Bahia mesmo. E eu nunca tratei desse assunto aqui com vocês, mas eu vou falar agora porque eu acho que tá um momento oportuno, acho que eu tô num momento maduro que eu posso abordar esse assunto sem ser agressivo. E tá vendo meu dedo aí porque tá chegando mensagem aqui. E eu posso falar muito bem sobre esse assunto, porque afinal de contas eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, sexualmente falando. Então eu resolvi relatar para vocês aqui de quando que eu me entendi, de quando que eu entendi quem eu sou realmente. Na verdade, desde muito criança, a gente morava no norte da Bahia, bem norte, no nordeste da Bahia, na verdade, né? E eu sou, como você sabe, minha família era uma família muito humilde. Então naquela época, né, eu sou de 1975, como você sabe, em agosto eu vou completar 45 anos. E eu sou filho de agricultor, né, e muito humilde naquela época, sem acesso à informação, desde quando eu me entendo como criança. Desde muito criança eu já entendia que eu tinha alguns desejos, que eu tinha alguns comportamentos diferentes dos meus irmãos, diferentes dos amigos, que eu já era uma criança diferente, com desejos diferentes, com comportamento diferente. As coisas que meus irmãos queriam não eram as mesmas que eu queria, que é coisa comum, né, de criança, de menino, é jogar bola, é fazer coisas bem masculinas. Eu já não tinha esse desejo, eu já não via isso como satisfação de brincadeira de criança, né? Então desde muito criança eu já sabia, que eu já sentia e já percebia que os meus desejos não eram diferentes, as coisas, o meu comportamento era bem diferente dos meus irmãos. Então foi algo que eu já nasci mesmo com essa condição que hoje eu tenho, que é ser gay, né? Que é uma condição, mais pra frente eu vou explicar que não é uma opção, né? Por que não é uma opção. E naquela época eu percebia, então só que eu ficava calado porque meus pais eram muito humildes. Naquela época a gente não tinha muita informação, tanto que na minha casa nem televisão não tinha. Um tempo depois foi que veio aparecer televisão. Então a gente não tinha acesso à informação, a gente vivia num mundo naquela época muito, digamos que um mundo paralelo, a gente não tinha acesso à modernidade. Eu acho que naquela época nem tinha globalização, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas eu já entendia que eu já era uma criança diferente, só que para mim era natural. Quer dizer, não existia um conflito, não existiam questionamentos, eu ia vivendo, era uma coisa que ninguém me questionava, que ninguém me repreendia. E claro que não era questão de repreensão, gente, fique bem atento a isso, fique bem claro isso. Então eu como uma criança inocente, mas eu já sabia, eu já sentia que eu era diferente. Então o decorrer da minha vida isso foi ficando mais latente. E acredito que minha família também já percebia, já sabia, mas nós somos de uma família que não se falava de assuntos. Naquela época muita coisa era tabu e eu não conhecia ninguém, eu nunca tive acesso a ninguém até meus 12 anos, por aí, 13 anos, a pessoas que eram iguais a mim. E eu vivia quieto, era um menino
brincava, fazia qualquer coisa como todos os outros e fazia as minhas coisas escondidas como criança, que eu sabia que era diferente e que eu não via pessoas fazendo. Então algumas coisas eu fazia escondido e guardava para mim mesmo, não tinha referência, não tinha informação, o que eu era, quem eu era, né? Criança, é óbvio, não vai saber mesmo. Então eu vivia tudo aquilo intuitivamente. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo realmente que eu era diferente e passei por algumas situações muito difíceis, mas sempre tudo muito calado, não tinha com quem falar, minha família nunca falou sobre esse assunto. Minha família nunca foi meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, sempre foram pessoas concentradas na lavoura e no sustento da família. Nós nunca tivemos uma educação como tem hoje em dia. Era uma educação rígida, era uma educação do que era certo e do que era errado, mas sexualidade e sexo não se falava, porque era muito tabu. E, como eu já falei para vocês no vídeo que eu gravei, com 10 anos eu fui para Salvador, a cidade grande, a capital da Bahia, né? E fui trabalhar de empregada doméstica, e aí que eu comecei a ter mais desejos, meu comportamento era diferente. E eu conheci um casal gay nessa época, foi o primeiro casal que aquilo me causou um certo deslumbre, um certo encantamento. Eu comecei a ver que tinha muitas pessoas iguais a mim, e eu observava aquele casal e eu dizia que eu queria ser daquele jeito, era algo que era o meu desejo, quanto criança, adolescente de 10 anos. Eu fui descobrindo meus desejos, entendendo e me entendendo como ser humano. É tanto que, acho que por volta dos 12, 13 anos, eu tive meu primeiro contato heterossexual com uma mulher, né? Claro. E eu fui nessa descoberta de me entender, de entender realmente quem eu era, e se eu tinha essas opções de escolher. Eu cheguei nessa fase de não querer ser quem eu era. Então eu falei, eu vou mudar, porque eu sofri algumas repressões, não em casa, mas, né, da sociedade em si, das pessoas próximas. Eu sentia, eu já fui agredido fisicamente por causa disso. Minha família nunca soube, eu nunca falei. Eu já levei um tapa no rosto na minha cidade por pessoas que depois chegaram a se relacionar comigo sexualmente. A própria pessoa que me bateu se relacionou comigo uma vez sexualmente. Eu era criança ainda. E olha, veja, isso não tem nada a ver com abuso. Tô falando que eu quis, mas assim, eu era tão inocente, eu era uma criança, que a própria pessoa que me agrediu, me deu um tapa no rosto por eu ser quem eu era, se relacionou uma vez comigo sexualmente. Então, quer dizer, são coisas que a gente passa na vida e que isso nunca foi motivo de depressão, isso nunca foi motivo de conflito. E era coisas que na minha época, naquela época, para mim aquilo era normal. Claro que eu sei que hoje isso não é normal, mas era normal para mim. Era natural da minha condição, da minha opção naquela época, como se dizia. E ao decorrer do tempo eu fui para Salvador e eu comecei a me entender como ser humano, comecei a criar uma personalidade, comecei a escolher os meus desejos, a selecionar os meus desejos e comecei a lapidar, ver realmente o caminho que eu queria seguir. E aí eu volto a dizer para vocês na questão da opção. Eu sei que hoje é uma condição, mas aí eu comecei a ter opções. E aí sim eu digo para você que sim, e aí sim são opções. Eu entendi quem eu era realmente, eu entendi nessa tentativa de me relacionar heterossexualmente falando, né, com uma menina. Eu vi que eu não cheguei ao fim, porque eu vi que aquilo sim era uma violação do meu sentimento, era uma violação do que eu desejava, e realmente ali eu constatei que eu era daquele jeito e eu tinha que achar uma forma, ou eu tinha que conviver e ter a opção de como que eu me comportaria, qual que era o meu posicionamento a partir dali, com a condição que eu nasci. E no decorrer da minha vida eu fui descobrindo. Então, morei uma época em Salvador, voltei para minha cidade na Bahia. Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu parti para São Paulo, porque eu achava que era a minha evolução, eu precisava trabalhar, eu queria, era o meu desejo conhecer o mundo e conhecer mais, ter mais informações e mais convívios sobre quem eu era. E fui para São Paulo, e claro, na minha família eu não cheguei a ter uma certa rejeição, mas eu sofri sim rejeição
por parte de um irmão meu, que infelizmente hoje ele é falecido, esteja em paz. Mas esse foi o único irmão que me rejeitou por essa condição minha, que eu me lembro na minha família. Os outros, ninguém nunca comentou sobre isso, ninguém nunca falou comigo sobre isso, sobre o meu jeito, sobre quem eu era. Mas também ninguém nunca me repreendeu, nunca me julgou, a não ser esse irmão meu, que ele me rejeitou mesmo até o fim da vida dele, por eu ser desse jeito. Tive um pouco de conflito com meu irmão caçula, que mora no Brasil, e porque acho que ouvia falar muita coisa, mas nunca tinha ouvido da minha boca a certeza de quem realmente eu era, né? Todo mundo sabia, percebia, mas nunca tinha certeza. E aí eu fui criando personalidade, fui criando corpo, eu tô falando, fui criando, né, altivez, fui sabendo quem eu era, realmente o que eu queria e o que eu precisava defender em mim. E eu tive esse tete a tete com esse irmão quando realmente eu cheguei para ele, tive a necessidade de dizer para ele quem realmente eu era. E aí quando eu disse para ele na minha boca, quando ele ouviu quem realmente era, aí acabou esses conflitos entre a gente, né? Acho que é. Mas eu nunca tive a necessidade de chegar para minha família e dizer, olha, eu sou esse, eu sou aquele. Não, nunca tive. Minha família sempre soube. E por ser uma família muito humilde, por ser uma família que não tem muita. Não tinha muito. Não era uma família de conversar, de debater assunto, não era uma família de trazer temas para dentro de casa. Sempre fomos, de certa forma, muito individuais, cada um pro seu canto, cada um seguiu o seu rumo na vida muito cedo. Então nós não tivemos esse convívio tão de descobertas, de aconselhamentos assim, tão íntimos e tão profundos, mas minha família sempre soube. Enfim, segui minha vida e fui tendo as opções e fui tendo as escolhas na minha vida e aceitando que era uma condição minha, que eu tinha nascido daquele jeito, que Deus me criou daquela forma, e que eu já nasci dessa forma, e aí eu fui sim ter a opção de ser quem eu sou hoje, que foi entender que a minha sexualidade não podia ser o meu cartão de visita, que os meus desejos sexuais eles podiam ser íntimos e privados dentro da minha casa, enfim, não precisaria ser o meu cartão de visita, ou seja, não, a minha sexualidade não precisava ser a minha definição como pessoa, né? E foi aí que eu fui pro mundo trabalhar, estudar e criar minha personalidade e entender o que realmente o sentido de ser quem era, o que era ser um gay e o que era ser um homem. Uma coisa não tem nada a ver com uma outra. Ou seja, separar o meu caráter, a minha dignidade, a minha personalidade, o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade da minha sexualidade, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Era uma coisa, são coisas à parte. Vocês entendam isso, espero que vocês entendam, quem estiver assistindo o meu vídeo. E aí eu criei o meu modo, eu criei o meu estilo de vida, eu tenho opções, que eu volto a frisar, isso sim são opções. Quem você quer ser na vida, como você quer ser na vida, são opções. E tive alguns preconceitos, mas não foram tão latentes assim. E sim, é uma vida que você não é tão simples, mas também não é tão difícil. Isso vai muito das escolhas que você faz na vida. E como eu volto a falar para vocês, então a minha escolha foi sempre ser de bom caráter, foi sempre ser de boa índole. Então, e sempre separar muito bem a minha sexualidade e nunca deixar isso como cartão de visita, mas sim saber que ser homem é como você se posiciona, é como você se comporta, é como você trata o outro, são compromissos de vida. Eu costumo dizer que muitos gays são muito mais homens do que muitos homens héteros, entende? Então, pra mim, eu nunca tive, depois que eu comecei a me entender como gente e comecei a separar a sexualidade de como eu viveria no mundo e as minhas escolhas me fez eu entender muito melhor como ser humano. Então, eu nunca falei abertamente sobre isso, eu nunca dei detalhes sobre isso. Mas assim, eu vivo uma vida e procuro e faço questão de viver uma vida sempre digna, muito dignamente, independente de sexualidade. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso. E sim, a gente enfrenta, sim, a gente tem essa barreira. As pessoas, quando elas sabem, percebem, ou quando elas sabem que você é gay, elas colocam uma parede, elas colocam uma barreira, até conviver com você e perceber que não é porque o cara é gay que ele vai pular no teu pescoço, ou que ele vai te assediar, é porque é homem, gosta de homem, porque qualquer homem vai, sabe, e as pessoas começam a entender.
E com esse mundo globalizado, com a modernização, com muito mais acesso à informação, as pessoas vão convivendo melhor. Eu não gosto muito de usar o termo vão aceitando, porque eu acho que ninguém tem que aceitar nada. Eu, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, individual e único, eu não gosto muito desse termo. As pessoas vão aceitando, as pessoas não precisam aceitar e eu também não preciso que ninguém aceite. As pessoas começam a respeitar a gente como indivíduo. As pessoas começam a tirar o rótulo de sexualidade e começam a ver a pessoa como ser humano, que eu acho que isso é o mais bacana, eu acho que isso é o mais importante pra gente, que as pessoas nos olhem como um ser humano, como uma pessoa comum. Porque eu não chego num hétero perguntando, você é hétero? Para poder definir se eu vou ter uma convivência, se eu vou ter uma harmonia ou se eu vou ter até uma amizade com essa pessoa. Primeiro perguntando a sexualidade, como as pessoas fazem com a gente. Primeiro elas querem saber a nossa sexualidade para poder decidir ou para ver como que se comportam com a gente. E aí elas só mudam esse conceito quando elas começam a conviver com a gente. Que é o que a gente passou também. Não estou dizendo que aqui especificamente. Mas assim, quando a gente entrou na empresa daqui também teve algumas pessoas que ficaram meio assim com a gente. Mas começaram a conviver com a gente e viram que não era nada disso. Que muitas pessoas disseram para nós, olha, eu nunca tive contato, nunca tive convivência, mas através de você a gente está vendo que não é assim, mas que cada indivíduo é único, tem vários tipos, LGBTQI+, um monte de coisa, ou seja, são várias vertentes sexuais que as pessoas têm, e isso é individual para cada pessoa, acho que isso é uma coisa muito íntima, e isso não deve ser o seu outdoor, não deve ser o seu cartão de visita, acho que o seu cartão de visita é você, é o que você representa como ser humano, como um irmão, como pai, como um filho, como um amigo e como colega de trabalho. Eu acho que as pessoas começam a entender isso, começam a perceber isso, que não precisa ser essa coisa tão agressiva, mas eu volto a frisar, também depende muito de comportamento, ou seja, em determinados comportamentos você enfrenta mais dificuldades, né? Como eu falo para vocês, como travestis, como gays mais afeminados, enfim, isso são comportamentos. Mas isso não define a pessoa, né? Isso faz com que ela o que ela enfrenta na vida. Isso determina que coisa, que dificuldades ela enfrenta. Uma pena, né? Mas é assim, comportamento determina muito como você segue o seu caminho na sua vida, como que as pessoas te respeitam, te veem, né? O que você representa para essas pessoas. Então, eu mais o Fernando, vocês sabem, nós somos casados há 13 anos e a gente tem esse comportamento, a gente eu vou dizer, eu não posso dizer assim, nós temos esse comportamento discreto, é uma coisa, nossa sexualidade é íntima, nossa sexualidade como casal é íntima, acho que não representa, não quer dizer nada pra ninguém, não tem que dizer nada pra ninguém, e a gente não tem que estar demonstrando nada pra ninguém ou explicando nada pra ninguém, porque não existe coisa mais chata do que estar se explicando pra ser aceito. Não, as pessoas aceitam se elas quiserem, como eu falo pra vocês, aceitação ou não. Eu não dependo de aceitação, né? Mas eu exijo respeito, uma vez como ser humano, né? Então, foi assim a minha descoberta de como que era, como que eu me entendi. Entendi o que era ser gay, na verdade, né? Que não precisava ser a minha autodefinição, mas sim me autodefinir como ser humano, como um homem de caráter. Minha vida sexual não deve ser relevante para ninguém, não deve ser o importante ou determinante para a vida dele, é determinante e importante para mim, uma vez intimamente, como eu falo. Mas para a sociedade, acho que isso é o que menos deve interessar, o que menos deve importar. Acho não, tenho certeza. Mas sim o que a pessoa em si representa. Então é isso que eu queria passar para vocês. E de quem eu sou, como me vejo e como me defino como ser humano. Caráter, personalidade, respeito ao próximo, respeito principalmente a mim mesmo. E é isso. É assim que eu sou para vocês. Era isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Continuo com o meu canal, continuo com meus vídeos diários, continuo sendo a mesma pessoa, amigo, irmão, filho, tio, sobrinho, enfim. São várias outras coisas que a sexualidade da gente acaba ficando lá pro canto, porque não é uma coisa que
que vai ter essa importância de aceitação, de respeitabilidade, sabe? São coisas nossas, né? É uma condição que eu tenho e que quem quiser conviver comigo, vai conviver comigo como ser humano, não sexualmente. As pessoas confundem muito isso, né? Se eu vou conviver, eu vou ser como, ou se eu conviver, eu vou ter que fazer, né? Coisas. Não tem nada a ver. Então é isso. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Eu quis gravar esse vídeo e mais uma vez deixando bem claro, eu não sou militante de nada, mas é claro que eu respeito algumas manifestações a respeito disso, respeito algumas militâncias, porque afinal de contas, é através dessas militâncias que o mundo se esclarece, que alguns direitos são adquiridos. Que bom, que bacana. Era bom que não precisasse ter essas militâncias, não precisasse ter essas manifestações, para que nós tenhamos a nossa liberdade, né? Como qualquer ser humano tem, sem colocar como princípio fundamental a sexualidade, mas direitos que nós adquirimos ao longo da vida e ao longo dessas militâncias que algumas pessoas fazem e que nos facilitam de certa forma. E o nosso jeito, o nosso comportamento também facilita as novas gerações que vão vindo por aí. As coisas vão se modernizando, as pessoas vão compreendendo, vão entendendo e vamos convivendo em sociedade amigavelmente. Acho que é isso que deve importar para todo mundo. E eu quis fazer esse vídeo também como responsabilidade social e afetiva a todas as pessoas que convivem com a gente e as pessoas que têm dúvida, as pessoas que têm conflito, as pessoas que brigam com as suas autoaceitações ou com a sua família, que eu sei que são vários casos, várias situações. Cada pessoa tem a sua história, cada indivíduo, como eu volto a falar para vocês, é único. Então a minha história nunca é igual à do outro, e a do outro assim nunca será igual à minha. Mas assim a gente vai vivendo e vai vivendo da melhor forma possível com todo mundo, dignamente, com respeito. E naturalmente mostrando para as pessoas, como eu volto a dizer, não sou obrigado a mostrar nada para ninguém, como ninguém é obrigado a mostrar nada, mas as pessoas vão vendo naturalmente que não é nenhum bicho de sete cabeças e que se importar com a sexualidade dos outros é coisas de cada um. Eu não me importo com a sexualidade do outro, então eu me importo como ele é como ser humano, e é isso que é mais importante para mim. E espero que esse vídeo seja um pouco esclarecedor e seja um pouco de acalanto, de resposta para algumas pessoas que têm essa dúvida, ou para alguns jovens, adolescentes que não se aceitam, ou que estão com dificuldade de aceitação, ou que têm dúvida de qual caminho seguir na vida. Eu acho que o mais importante é o caminho da integridade, do caráter, é o caminho do respeito a si próprio e respeito ao próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar os meus vídeos, se inscrever no meu canal e principalmente curtir e ativar as notificações do canal, certo? Um abraço para você, até a próxima.